Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais um bate-papo com a Dirce e hoje com a Michele, que é terapeuta ocupacional, que aceitou o nosso convite para falar sobre a temática de deficiência intelectual e múltipla. Ela tem uma vasta experiência nessa área. Quero já agradecer, Michele, por ter aceito o convite de estar conosco e vou pedir que você se apresente ao nosso público que vai acompanhar o programa. Então, boa tarde. Primeiramente, agradeço, pelo convite. Então, eu sou a Michele, sou terapeuta ocupacional na PAI de Mafra, mas também atendo em clínica, E agora eu vou estar no espaço Harmonia Terapêutica, que é um espaço voltado ali para trabalhar com crianças com diagnóstico de TEA, que vai ser inaugurado aqui em Rio Negro. Ai, que legal, Michele. E inicialmente eu havia conversado com a Ledi, e eu falei, Ledi, indique uma pessoa, e da PAI, que vocês fazem um trabalho na PAI magnífico de conscientização, tanto sobre a estimulação precoce, como as deficiências múltiplas, intelectual e múltipla, mas como agora em agosto, teve do dia 21, se não me engano, ao 28, foi ali a semana de conscientização da deficiência intelectual e múltipla, então eu pensei, então vamos tratar disso, porque às vezes as pessoas veem a carreata, veem os cartazes, mas não entendem muito bem do que se trata. Então, por isso que eu friso que a conscientização, e o conhecimento é o que nos abre janelas, E às vezes a gente pode encontrar em parentes, em amigos, em pessoas próximas, algo que a gente, sem ter esse conhecimento, não seria visível. Então, por isso que a Ledi, indicou, o pessoal lá da PAI indicou você, porque eu acho importante a gente dar, assim, não um diagnóstico, mas esclarecer o que é a deficiência intelectual múltipla, por que existe a semana, e já em seguida também falar sobre o que a PAI desenvolve nessa semana, quais as ações que são tomadas, com essa iniciativa. Então, assim, na verdade, desde 63, a Federação Nacional das APAES, ela já vem desenvolvendo, anualmente uma temática nessa semana. Então, foi em 2017, que foi sancionada a lei, a 13.585, aonde essa semana ela entrou no calendário nacional. Então, a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, Então, já o ano todo é realizado, ali não só na nossa PAI, mas nas APAES, a questão da conscientização, falando sobre os direitos, falando, sobre várias temáticas envolvendo a pessoa com deficiência, mas essa semana a gente tem um pouco mais de visibilidade, E é principalmente uma semana para ressaltar questões de política pública, para repensar sobre novas ações, E também para mostrar as capacidades, A gente ainda tem um olhar muito voltado para que a pessoa de pena, de coitadinho, de que não consegue. Então a gente aproveita muito essa semana para desmistificar isso e mostrar as potencialidades deles, Ótimo. E como eles têm potencialidades, na convivência, a gente vai percebendo antes das câmeras aqui, nós estávamos conversando sobre isso, que às vezes a gente quer proteger, quer dar aquele cuidado todo especial como mãe, Eu sou mãe de um autista, então como mãe às vezes você quer proteger demais e tal, mas quando a gente dá limites, na dosagem correta e a gente estimula eles, meu Deus, eles trazem e tem um retorno muito grande em tudo, na socialização, na escola e em todas as áreas. Até a gente tem a fanfarra, ali da PAI, é formado por alunos que têm, o diagnóstico de deficiência intelectual, em alguns dos níveis, e múltiplo. O que mais a gente escuta quando vem as pessoas fazerem visita, ou eles vão nas escolas, que nem essa semana eles fizeram várias apresentações em escolas. Nossa, eu não daria conta de fazer o que eles estão fazendo, de dominar aquele instrumento. Então a gente vê o quanto eles têm capacidades, que a gente precisa explorar e também precisa reconhecer isso, E é justamente, que nem a gente tem um outro aluno nosso, que é o André,
que ele tem autismo e também tem o múltiplo. E ele também foi essa semana nas escolas fazer a apresentação. Olha, então, que legal. Ele desenvolve um trabalho junto com a professora de musicoterapia lá na PAI. Ele sempre gostou de música e quando começou essa proposta da musicoterapia, nossa, daí se ampliou mais ainda, Olha né? só. E foi direcionado. E nossa, é magnífico o trabalho dos dois em conjunto, sabe? E a gente vê o quão potencial ele tem dentro dessa questão artística, né, da música. Olha só. É só descobrir, né? Descobrir qual... Dá oportunidade. Isso, porque eles vão demonstrando, né? A partir do momento que você vai interagindo, eles vão demonstrando, né? E assim, o que foi feito durante essa semana especificamente? É claro que, como você relatou, Michele, que é feito anual, né? Todos os dias são feitos trabalhos, mas realmente é para ressaltar, para conscientizar a população. O que foi feito durante essa semana de ações? Então, a gente tem também divulgado nas redes sociais, né? Essa semana foi mais intensa as publicações, falando, né, sobre direitos, desmistificando algumas situações também, tanto nas redes sociais ali de instituições, como nos grupos da família aos quais a gente atende, né? Tanto a questão de orientação, como uma conversa em relação a isso. Daí, no caso, essas apresentações que foram feitas tanto nas escolas estaduais como nas municipais, onde foi feita a apresentação da fanfarra e a apresentação do André, justamente falando sobre essa questão do potencial que eles têm, né? Daí nós temos também um projeto de capacitação e inclusão ao mercado de trabalho para um grupo de jovens adultos, né, com diagnóstico de autismo e deficiência intelectual. E esse grupo, na verdade, é o segundo projeto, né? A gente teve um piloto ano passado, esse ano a gente voltou novamente com esse projeto do curso e é justamente o que a gente conversou da medida certa e a gente percebe isso muito nitidamente, né? Que como todo mundo, eles querem trabalhar e eles têm direito ao trabalho, né? Eles têm direito a um convívio social, né? Como todos os outros jovens, e o quão sedentos eles são de conhecer, de aprender, de se dedicar, porque eles também querem estar no meio, né? Então isso tem um significado muito importante. Então é um projeto que a gente deu uma intensificada aí nessa semana, no sentido de divulgar, mas ele já vem sendo realizado no decorrer do ano, né? Aí eles fazem lá na PAI mesmo? Eles fazem treinamento, capacitação? Exatamente, foi criado um currículo, né, pensando no que a gente precisa explorar quando a gente pensa em mercado de trabalho, porque o fazer, eles dominam muito bem. Nossa, a gente instrui, vai super bem. Tem foco. Tem foco, exatamente. As dificuldades, elas surgem às vezes com algumas questões de comportamento, né? Então, o currículo, ele é criado em cima dessas questões mais sociais, como lidar com a opinião do outro, né? Como lidar muitas vezes com o preconceito que vai vir, né? Então, a gente trabalha muito em cima dessas temáticas. Então, foi estruturado um currículo, essa proposta desse projeto foi de 6 meses, né? O encontro, ele é semanal. Legal. E daí eu faço a tutoria, né, durante um determinado período, depois vai entrar uma especialista em RH. Então a gente tem toda aí uma construção com eles do ser profissional. Porque eles vieram com aquela visão de filho de estudante, né? Que foi a construção até agora. E a gente precisa instigar essa construção de entrar agora com o papel de trabalhador, né? E ter o seu próprio dinheiro, exatamente. Né? Olha só que legal. E é muito interessante a gente, essas falas dele, eu quero comprar, né, uma roupa, eu quero comprar um presente para minha mãe, eu quero ajudar financeiramente em casa. Então o olhar deles é muito abrangente. E a gente se surpreende constantemente com a devolutiva, sabe, do que a gente vem apresentando. E nós temos empresas parceiras, né, a gente já teve inclusão do curso do ano anterior. Olha, no mercado já estão trabalhando. Então, a metade da turma, né, a gente conseguiu estar incluindo, se eu não tenho total certeza se foi 7 ou 8 ano passado, e a gente já tem vagas que abriram para essa turma que começou agora. Olha só que interessante. Nossa, parabéns pelo projeto. E é a PAI sozinha? Você falou que tem esses parceiros de empresas, mas esse projeto ele é desenvolvido
Então, no CMDK? Isso, pelo CMDK, isso foi em parceria, né? E no caso, a questão de recursos, né, vem do CMDK e a APAE faz essa estruturação de ambiente, os profissionais por trás, né? A gente, esse grupo, ele é um grupo diferenciado porque a gente entrou em contato com as escolas e nós fizemos lapidamos, digamos assim, com as professoras para ver quem tinha perfil, né, entre os alunos que eles tinham. Então a gente fez aí, selecionou, conversou com os pais, fez uma busca mais ativa desses alunos, e onde a gente conseguiu estruturar uma turma com 17. E com um potencial maravilhoso. E a idade, mais ou menos, deles? Varia entre 16 até 28, 29 anos. É a idade que eles... Olha só, que interessante. E sabe que quando você citou ali o preconceito, infelizmente ainda é gritante, né? Essa questão do preconceito. Eu vejo assim o preconceito até com a própria instituição APAE, né? Porque eu vejo por mim, que aconteceu, né, na minha família, quando nós recebemos o diagnóstico, digamos assim, não o diagnóstico, mas que foi levantada a hipótese que o Matheus poderia ter autismo, lá com 2 anos e meio, mais ou menos, o AE do município, né, encaminhou para a APAE, para que passasse por todos os técnicos e, por último, pelo neuro, para ter, enfim, o diagnóstico ou não, o laudo ou não. E quando eu cheguei em casa e eu falei que ele iria na APAE, que ele passaria, meu Deus, isso criou assim sabe? Digo, mas não, como assim? Eu tive que me impor, né? E falei, não, a APAE é uma instituição que tem os melhores técnicos, que eles lidam não apenas com autista, mas com todas as áreas, né? De deficiências. Então, eles são as pessoas que estão preparadas para receber ele, se for realmente ele vir precisar de ir lá, passar pelos profissionais, ele vai passar, né? Só que assim, a gente vê que hoje em dia tem muita gente ainda, às vezes muitos pais, que quando recebem um laudo de autismo ou de qualquer outra deficiência, tem aquele, né? Aquele receio, aquele preconceito já. E hoje, né? A APAE tá lá para quem quiser conhecer, né? Você entra lá, você vê o trabalho magnífico que é feito, né? Por todos os técnicos da área, a gestão, todos estão cuidando de tudo para dar o melhor atendimento, né? Para proporcionar o melhor. E é bom a gente falar sobre isso para desmistificar mesmo essa questão. Sim. Não, vai para APAE e falo inúmeras coisas, né? Então, eu sempre friso isso. E quando você falou preconceito, isso veio também. Preconceito, às vezes, com a instituição, né? Às vezes, de achar que não pode entrar, não pode participar. Não, a gente deve participar, né? A gente deve ir e estar junto, porque realmente faz a diferença na nossa comunidade, né? Tanto que hoje nós temos filas, né? Exatamente. De espera, né? É o que a gente percebe muito forte, né? Que o pessoal ainda associa muito a APAE com quadros muito graves, né? De deficiência. E não que a gente não trabalhe com a deficiência intelectual grave, a gente trabalha com moderado a grave. Só que o trabalho, ele é tão bem estruturado que mesmo essa pessoa que tem uma deficiência grave, a gente consegue estar estimulando de alguma forma, né? A gente dá uma função para o comportamento dela. Então a gente consegue fazer que nem, por exemplo, esses alunos que têm um quadro mais grave, eles participam da horta. Então tem um programa para eles entender como que é o plantar, o que faz parte. Tem programa de culinária para eles, tem o programa de musicoterapia. Então, através desse trabalho que vem sendo desenvolvido, mesmo esses jovens, idosos, com esses quadros mais graves, a gente consegue aí um trabalho positivo, né? E realmente hoje, principalmente por essa questão que deu principalmente do autismo, que cada vez está mais em alta, a gente teve mais visão em relação ao trabalho da APAE, né? Pelo programa da estimulação mesmo precoce, né? Onde tem todos os profissionais e tem uma estrutura, né? Para estar sendo oferecido esse serviço, e realmente hoje a gente tem uma lista de espera, eu acho que, se eu não me engano, está em 48 crianças, né, que estão na lista, e nós estamos com 98 já dentro do programa. Nossa, e assim,
procura constante. E o programa, né, quem passa por ele sempre elogia, porque a gente vê o resultado na criança, né? Não, a gente vê a diferença, a diferença de quando entrou, né, e quando saiu do programa. A evolução que a estimulação traz e tudo que é trabalhado lá dentro da parte. Agora que você falou da culinária, quantas bolachinhas eu já comprei lá, né? Os pacotes de bolacha, pense numas bolachas deliciosas. Né? Que é feito pelos alunos da panificação, né? Que tem deficiência intelectual e múltipla. Mas a professora, né, tem toda uma estrutura pedagógica para ensinar que eles dão conta, né? De estar fazendo um pão, um bolo, uma bolacha. E para eles é sensacional quando alguém elogia ou vê, né, que compraram, que é algo que eles fez. Eu já comprei vários pacotinhos de bolacha e são deliciosos, realmente. Muito bons. Então, e também teve a carreata, né? Eu até esse ano, ano passado eu fui, esse ano eu não consegui ir, porque já eu estava com outro compromisso já agendado. E como que foi a carreata? Foi legal esse ano? Então, na verdade, a carreata, ela faz parte de outro programa que a gente desenvolve, né? Que é desenvolvido anualmente, que é o programa Prevenir, onde a gente fala sobre fatores de risco nas escolas e em outras instituições para algumas deficiências, né? Então, a carreata faz parte do Agosto Laranja, que é em prol dessa questão de prevenção. Sim. Então, que é um programa que é feito o ano todo. A Semana da Pessoa com Deficiência, que é a ênfase maior durante essa semana, apesar de ser um trabalho que a gente desenvolveu o ano todo, né? Ele foi mais voltado nessas ações de mostrar a capacidade dos nossos alunos, né? E quando essa questão do preconceito que a gente estava falando, é justamente para quebrar isso. Quando, por exemplo, os alunos que a fanfarra é formada, eu não tenho total certeza, em torno de 30 alunos, né? E eles vão, né, e o pessoal vê que eles conseguem, que eles dão conta, que eles seguem o ritmo da professora. É incrível, gente, é incrível ver eles seguindo o ritmo da professora. Olha só. Né, de fazer nossa, a gente até brinca, né, nós não conseguiríamos ter essa atenção de acompanhar. E eles dão conta. Então, essas ações específicas, que principalmente é feita nas escolas, os bate-papos que é feito, né, o que é postado de informação, a ideia é essa, de mostrar a potencialidade, quebrar esse preconceito que eles não são capazes, que eles têm que estar escondidos, que eles têm que estar, né, dentro de casa. Até a campanha desse ano é Conectar, Somar para Construir Inclusão, né? Então, é justamente isso. Quando ele fala dessa questão do construir, que a inclusão, ela tem que ser construída diariamente. Sim. Né? A inclusão social. A gente já evoluiu muito, né? Ainda temos que evoluir muito mais, né? Mas a gente já evoluiu muito, por exemplo, quando a gente fala da inclusão escolar. Só que termina o período escolar e o que vem depois? É verdade. É a inclusão social. E como que está a inclusão social? Como que é a participação efetiva desses jovens, esses adultos com deficiência na sociedade, né? Eles estão nas lanchonetes, eles vão fazer uma compra, né? Eles estão no cinema. Então, esse trabalho é justamente para enfatizar isso, que eles também precisam, né? Eles têm que estar ali no meio de uma festa, né? E não com aquele olhar, né, de diferenciado, né? Exatamente. Mas não, com uma pessoa que tem todo o direito de estar ali como qualquer outra pessoa. Isso. Eu participei nessas semanas também de algumas palestras nas escolas e eu levei uma palavra que foi uma palavra que eu senti que é necessária e imprescindível nos dias de hoje, que é a empatia. Eu acredito que a partir do momento que você tem empatia, que é mais do que você é mais do que você sentir o que a outra pessoa está sentindo, é você também fazer algo para transformar aquele meio, né? É mais do que dizer, eu tenho empatia, né? Eu sei o que a pessoa está sentindo, eu, né, sofro às vezes com o que a pessoa está sofrendo, mas não, é você também dar um primeiro passo, né, e tentar mudar o meio que você vive, tentar conscientizar as pessoas do teu próprio meio, porque já pensou, se cada um fizer isso no seu meio, né? Não, ele tem essa deficiência, mas ele não é incapaz, ele pode estar conosco, ele pode participar, ele tem o direito e nós temos que nos adaptar, né? Não é apenas o outro ter que se adaptar à nossa realidade, nós também precisamos nos adaptar à realidade das pessoas, né? Então, é essa empatia, essa interação
que eu levei nas palestras também, que é importante os jovens, os adolescentes, as crianças já virem com essa visão diferenciada, que não é só na escola, como você falou, não é só dentro da escola, é em todos os lugares, né? Em todos os lugares eles têm o mesmo direito, né? E nós também temos os mesmos deveres. Então, essa palavra empatia eu acho que é muito forte e muito necessária. Até você tocando nesse ponto, uma das coisas que a gente conversa muito ali, principalmente em volta desse programa do mercado de trabalho, que muitas vezes a gente quer pegar a pessoa com deficiência e colocar dentro de uma caixinha quadrada. Olha, ele tem que ser assim, ele tem que se comportar assim, ele não pode sair da curva. Só que uma coisa que a gente fala com eles, nós temos as nossas dificuldades. Sim. Então, assim, eles não têm que ser perfeitos, eles não têm que se enquadrar dentro da caixinha, né? Claro que a gente fala, né, de aprender a conviver, que isso é muito importante, tem que ser trabalhado, mas a gente também tem que entender que como nós temos as nossas dificuldades e as nossas limitações, eles também têm. Claro. Né? Então, nisso não é diferente, né? Uns um pouco mais, outros menos. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito com eles também. Nós percebemos nesse grupo da capacitação mercado de trabalho que eles vêm com uma autoestima muito baixa. Muito baixa, de assim, sempre ser aquele que precisa de ajuda, né? Sempre ser aquele que não se destaca ou se destaca de uma forma negativa. Então, infelizmente, eles têm uma autoconfiança muito empobrecida. Então a gente está resgatando que sim, que eles têm condições, que eles não são o único que às vezes tem dificuldade de memória, né? Que nós temos. Muito! Então que assim, que como outras pessoas, eles também têm dificuldades como nós temos dificuldades. Tá tudo certo, né? Faz parte. Então eu acho que é isso que a gente também, quando trabalha essa palavra empatia, é isso. De não tentar colocar numa caixinha, mas olhar para a pessoa que está na tua frente. O ser humano. Exatamente, não o diagnóstico, não a deficiência, mas a pessoa que está por trás dela. Né? E eu acho que essa palavra, ela vem muito enriquecer isso. Olhe a pessoa, não a deficiência. A gente sempre tem muito a aprender com eles. Sim, e com certeza. E como tem, né? Na convivência com eles, meu Deus, né? A gente aprende e muito mesmo, né? Eu vejo pelo meu pequeno em casa que, olha, a gente vive aprendendo, né? Às vezes você acha que não vai conseguir, quando você vê, pum, ultrapassou as expectativas, né? E tudo é motivo de alegria, né? De felicidade, quando você vê que está alcançando o objetivo, né? Que está transpondo mais uma barreira, né? Está conseguindo ultrapassar, dar mais um passo, isso é maravilhoso. Mas, Michele, a gente tem muito assunto e poderia ficar aqui a tarde toda, né? Com certeza. Mas nós temos estipulado um tempo, né, de entrevista, mas eu quero realmente agradecer, tá? Agradecer, né, pela tua disponibilidade de vir até aqui, da gente conversar sobre isso. E dentro da tua área eu acredito que vai ter muitas mais, né, mais assuntos que nós vamos com certeza conseguir abordar daqui para frente. Né? Deixa o teu Instagram para o pessoal te seguir, né? Então é Michele Ferreira, né? Então terapeuta ocupacional. É só vocês colocarem Michele Ferreira que já vai aparecer. E qualquer coisa eu já tô seguindo ela, né? Entra lá no meu Insta, né? E Dircelene Dietrich, entra lá ou entra no Rio Mafra Mix, que também vai estar marcado esse bate-papo. Quando eu falo entrevista, todo mundo fica com medo. Meu Deus, uma entrevista. É um bate-papo, né? Um bate-papo bem descontraído, mas sempre trazendo questões técnicas, né? Porque cada um sabe um pouquinho de uma área, né? Ninguém sabe tudo de um todo, né? Então, eu conheço um pouquinho da pedagogia, um pouquinho da surdez, um pouquinho do autismo. Ela com TO, ela conhece um pouquinho de várias coisas. Né? E assim a gente vai juntando esses conhecimentos e tem agregado e muito para a minha vida. Eu acredito que vai agregar para a sua vida também, para o seu conhecimento, ou até para instigar de você pesquisar sobre o assunto, querer saber um pouquinho mais, né? E a gente está à disposição, né, Michele? Né? Se tiver alguma dúvida, manda pra gente, né? Ou manda para mim, se eu não puder responder, a Michele responde. Até, né, a questão da PAI tá com as portas abertas, se quiserem conhecer um pouquinho desses projetos, eles são muito importantes e desenvolvidos com muita seriedade, né? Sim. E estamos lá, abertos a quem quiser conhecer. E até quando você tratou ali do CMDK, né, a gente vê que o CMDK,
ele tem uma comissão avaliadora de projetos. Então, se realmente está sendo aportado pelo CMDK, é porque é um projeto sério, porque a gente sabe que é uma instituição séria, né? Então, eu também quero agradecer à PAI por ter cedido a Michele para estar aqui com a gente, né? A gente tem sempre uma parceria boa com as meninas da PAI, sabe? Do trabalho maravilhoso que eles desenvolvem lá, né? Então, eu quero agradecer você por esse momento, agradecer à PAI por ter cedido e nos colocar à disposição, né? Você quer falar alguma coisa? Vamos finalizar? Então, na verdade, eu acho que de toda a nossa conversa, fica essa questão da empatia. Eu acho que isso é fundamental, né? Quando vocês verem uma pessoa na rua, né? Ou mesmo uma pessoa, né, na família com deficiência, fica essa palavra, empatia, né? E olhar como um ser humano, com uma pessoa que é com direitos a tudo que a gente tem enquanto ser social, né? Eles também têm. Então, eu acho que essa semana que a gente falou que passou, do dia 21 a 28, eu acho que o foco é isso, né? É realmente a gente olhar o ser humano. Então, agradeço, né, por esse espaço, por poder conversar um pouquinho e trazer um pouquinho de conhecimento. A gente sempre está aprendendo constantemente, né? Então, seria isso. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, gente, por estar conosco e fica na próxima semana, estaremos aqui com um novo assunto no Bate-Papo com a Dirce. Um beijo, um abraço no coração, Deus abençoe.